Olha, tem um prefácio de um livro de Chico Xavier, que, se não me engano, é o Libertação, que o Emmanuel escreveu uma coisa muito curiosa, que é, segundo ele, uma velha lenda egípcia, em que havia um lago com vários peixinhos e alguns peixinhos duvidavam que aquele laguinho era toda a existência real e que suspeitavam que, para além do riacho, haviam outros lagos e outras vidas. Mas a maioria não aceitava esse conceito. E todo aquele peixinho que ousava fazer qualquer alusão a uma vida extra-laguinho era ridicularizado pela maioria. Mas até que um deles resolveu ter coragem de enfrentar a pequena cachoeira que trazia água de fora e resolveu pular fora do lago e nadar contra a correnteza. E, em fazendo isso, ele encontrou não somente um riacho, mas encontrou um rio caudaloso, imenso, cheio de peixes diferentes, de plantas diferentes, de animais outros. E esse rio levou então ao oceano, e o oceano era então gigantescamente maior, com peixes muito maiores, com seres muito maiores, uma diversidade espantosa. E ele pensou assim: mas eu não posso ficar com esse conhecimento só para mim. Tenho que retornar e contar para o meu pessoal que existe aqui fora. E ele fez todo o caminho de volta. Mas, em chegando no laguinho, quando ele foi contar aquilo tudo, foi novamente ridicularizado pela maioria que estava comodamente instalada naquele poço pequeno de água. Daí, porque estou em completa sintonia aí com o que o Ricardo está dizendo, tem um amigo nosso do Grupo Espírita Saber Amar, que é o Marco Paulo Denuti de Espírito, que escreveu 2 livros sobre o Apocalipse, ou o livro de Revelações. Que é o Apocalipse segundo o Espiritismo, em 2017, e no ano 2020, o Apocalipse, o Espiritismo no Centro da Revelação, em que ele vai justamente analisar isso, a conexão que há com as revelações que precedem Jesus, inclusive, não é? Como, por exemplo, as profecias do profeta Daniel, as questões do Oriente Médio, quando, por exemplo, o rei da Pérsia invade a Babilônia e ocorre um fenômeno extraordinário com o neto de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia na época, em que se materializa numa parede branca a advertência da queda do reino, não é? E o simbolismo que isso tem também no Apocalipse de São João Evangelista, onde foi mostrado para ele o futuro da humanidade, e não, como disse o Ricardo, a questão do Império Romano, porque o Apocalipse, a mensagem está claramente direcionada ao futuro da humanidade, é uma mensagem profética, e a questão também que lá está muito bem fechada, hermética, na linguagem quase que incompreensível de João Evangelista, mas que somente com um estudo aprofundado da obra de Kardec e de Chico Xavier a gente pode desvendar. Não é? Lá se fala, por exemplo, do derramamento de 7 taças. E no estudo do Marco Paulo, ele identifica que das 7 taças derramadas, antes vamos dizer assim, da regeneração humana, pelo menos 6 foram perfeitamente identificáveis e já aconteceram. Mas uma ainda fica para acontecer, e alguém pode dizer, pode ser a pandemia que ocorreu recentemente. É um evento coletivo, um evento de dor,
que nós não sabemos ainda se aconteceu, se é a pandemia ou se vem mais algo para frente. O que me chamou a atenção ao ler o livro do Ricardo, fiquei estupefato com isso, foi que, e eu não costumo dizer isso nas minhas lives, porque justamente para não apavorar as pessoas, mas pelo que o Ricardo recebeu, e os extraterrestres, de certa forma, de Alpha Centauri, lhe falaram, lhe mostraram, Chico Xavier também falava conosco. A possibilidade de um evento telúrico gigantesco no norte, no hemisfério norte do planeta, que pode a qualquer momento acontecer, né? Então, é curioso que eu pensava em grandes terremotos, ou em grandes tsunamis, ou explosão de vulcões, grandes vulcões extintos há muito tempo. Mas, lendo o livro do Ricardo, esses dias, ficou claro para mim que o evento é cósmico, que vem de fora, talvez, ou algum asteroide, alguma coisa que vá trazer grande sofrimento para o hemisfério norte do planeta. Isto está em sintonia com o que Chico Xavier nos dizia, não somente a mim, mas a outras pessoas, que pode, de certa forma, acelerar esse processo de mudança. Porque muita gente pensa assim, mas do jeito que está a humanidade, nada vai mudar, vai continuar essa guerra aqui, essa guerra ali, esse egoísmo aqui. Mas a questão é que tem coisas que nós não controlamos e que pode, de uma hora para outra, modificar toda a organização social, econômica, política da Terra, forçando uma imigração em massa para a América do Sul, para a África do Sul e para a Austrália, e quem sabe esses locais sejam os locais da humanidade regenerada do futuro.